Olá, olá, saudações, amados irmãos e amigos, saudações, povo de Deus. Eu sou o Tanda Antônio, o pescador de homens. Estamos de volta, amados irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, para mais um momento devocional, de maneira a estarmos cada vez mais próximos do nosso Deus, meditando no Evangelho. Amados irmãos, este é o tema da nossa jornada devocional, onde estaremos durante 10 semanas meditando no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o verso 27 ao verso 36. Nesta terceira parte, amados irmãos, o nosso subtema é perdoar o seu inimigo. Texto básico, Lucas capítulo 6, versículo 29. Amados irmãos, virou uma espécie de provérbio popular a questão de dar a outra face. Virou uma espécie de provérbio popular. Mas o que é que isso exatamente significa? Dar a outra face. Amados irmãos, é isso precisamente que nós temos que saber. É isso precisamente que nós temos que saber. O que é isso exatamente, dar a outra face? E, infelizmente, amados irmãos, muitas pessoas interpretam de forma errada essas palavras de Jesus Cristo. Vamos ler Lucas 6, 29. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém lhe bater numa face, deixe-o bater na outra também. Se alguém exigir a sua capa, dê-lhe também a túnica. Amados irmãos, palavra do Senhor. Mas o que é que isso realmente significa? Amados irmãos, primeiro vou começar a falar o que é que isso não significa. Depois vou falar o que essas palavras de Jesus Cristo, elas realmente significam. Mas antes disso, amados irmãos, deixa-me vos dizer algo rapidinho, que por sinal também é um desses provérbios populares. Diz assim, abre aspas: um texto fora de contexto é pretexto para heresia. Fecha aspas. Bom, amados irmãos, nós estamos meditando no Evangelho. E estamos meditando no Evangelho a cada semana um versículo e cada versículo um subtema. Mas esse estudo, amados irmãos, embora estamos a ler versículo por versículo a cada semana, esse estudo de maneira alguma está a ser interpretada de forma isolada. De maneira alguma está a ser interpretada de forma isolada. Essa jornada de meditando no Evangelho de Lucas, a interpretação, amados irmãos, ela é feita pelo seu contexto. Pelo seu contexto. E é dessa forma que nós temos que interpretar a Bíblia, interpretar a palavra de Deus. O contexto. O contexto. E eu pergunto, qual é o contexto de Lucas 6, 29? Qual é o contexto? Bom, amados irmãos, o contexto desse estudo está relacionada com a revolução de Jesus na maneira de pensar, na maneira de agir do povo judeu. Acostumados, amados irmãos, ao longo da história, a reagir violentamente a cada agressão. Naquela ocasião, amados irmãos, Jesus estava a falar sobre a lei de Moisés
e a nova lei, que era o próprio Jesus. Jesus estava a falar sobre a lei de Moisés e a nova lei. Ou seja, como nós estamos aqui a nos referir nessa nossa jornada, lista de princípios. Lista de princípios. Então, de acordo com o costume judaico, a lei de Moisés, ele diz o seguinte. Vamos ler, amados irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 5. Vamos olhar o ponto de vista de Mateus, como ele relata os acontecimentos. Como ele relata os acontecimentos. Por isso que eu disse no início que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, amados irmãos. Para nós entendermos aqui o nosso contexto, o nosso texto básico de Lucas 6, 29, vamos olhar na própria Bíblia, noutras referências, para entendermos o contexto. Mateus 5, 17 nos diz o seguinte, amados irmãos. Mateus 5, 17. Em Mateus 5, 17, amados irmãos, a palavra nos diz o seguinte. Não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Não vim abolir a lei de Moisés e as advertências dos profetas. Eu vim para cumprir a lei. Por isso, amados irmãos, não vamos interpretar de forma errada as Escrituras Sagradas. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê o entendimento, que nos capacite, que o seu Espírito nos guie, nos ilumine para compreendermos as Escrituras das mais simples às mais complexas. Portanto, amados irmãos, no verso 17, Jesus diz que não veio abolir a lei de Moisés e as advertências dos profetas. E se avançarmos para o verso 38 do mesmo capítulo, nos diz o seguinte a palavra do Senhor. A lei de Moisés diz: se um homem arrancar o olho de um outro, deve pagar com seu próprio olho. Se um dente for arrancado, seja arrancado da mesma forma o dente daquele que fez isso. É aquilo que estava a dizer. O povo judeu, no seu costume, eles reagiam da mesma forma, pagavam na mesma moeda a cada agressão. Se você me arrancou um olho, também um olho tem que ser arrancado. Me arrancaste o dente, também um dente tem que ser arrancado. E esse era o costume do povo judeu. Amados irmãos, era lícito, era permitido por lei. Era permitido por lei. E quando Jesus começa a ensinar, ele vem com um ensinamento revolucionário na maneira de pensar, na maneira de agir. E é isso que nós lemos no Lucas 6, 29. Aqui no verso 38, nós vimos que a lei de Moisés diz que se um olho for arrancado, o outro também tem que ser arrancado. Pagar na mesma moeda. Avançando para o verso 39, amados irmãos, nos diz assim a palavra. Porém eu digo, Jesus a dizer, não resistam ao perverso. Se lhe baterem na face direita, apresente a outra também. E isso é o mesmo contexto do nosso texto básico de Lucas 6, 29. Dar a outra face. O que isso
significa, amados irmãos? O que isso significa? Isso não significa literalmente. Se te bater numa face, dá também a outra. Não é isso que significa. Não é isso que significa. Se te desse numa e imaginamos que a pessoa te desse um soco, uma chapada leve, e você diz, olha, me bate também aqui. Se da primeira vez não te bateu com força, da segunda vez a pessoa é capaz de apanhar um balanço, se preparar melhor e te rebentar com uma chapada, meus irmãos, que se calhar te vais ir parar no hospital. Ou com um soco mesmo bem dado. Vais ver os dentes aqui na mão, caiu. Isso não significa, no seu sentido literal, dar a outra face. Dar a outra face não é isso, amados irmãos. Não é isso, amados irmãos. E são essas más interpretações que acabamos por não cumprir exatamente aquilo que Jesus nos pede ou aquilo que Jesus nos manda. Dar a outra face, amados irmãos, não significa que temos que ser boelos o resto da vida. Não significa que o cristão deva entrar numa luta, numa confusão. Não significa isso. Não significa que devemos entrar numa luta só para apanhar montes de embendas, amados irmãos. Não é isso. Não é isso, amados irmãos. Não é isso. Jesus não falou que temos que ser um saco de pancadas ou que temos que pagar na mesma moeda. Jesus não falou isso, amados irmãos. Jesus não falou isso. Em primeiro lugar, amados irmãos, vamos lembrar que um servo de Deus não pode viver em confusões e lutas, a não ser que essa pessoa seja um atleta, seja um lutador de boxe ou um lutador de MMA, que faz isso como ganha-pão. Mas um servo de Deus não deve andar a viver aí arbitrariamente em confusões e lutas. O certo é viver longe de confusões, longe das lutas, longe de problemas. É importante lembrar que os problemas que enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, sejam esses problemas relacionados com a família, relacionados com a profissão, com o trabalho, ou até mesmo com a vizinhança, seja o que seja o problema, ou até mesmo o tamanho, não importa quem é a pessoa que temos os problemas, o cristão é chamado a viver em paz com todas as pessoas. Aí em casa, quem puder ler no livro de Romanos, no capítulo 12, o verso 18, seja Deus louvado por isso. Nós temos que viver em paz com todos. Ninguém entra em contenda com ninguém. Ninguém entra em contenda com ninguém. Devemos viver em paz com todos. Dar a outra face, amados irmãos, o que isso significa? O que estas palavras de Jesus, elas significam? Dar a outra face. Bom, amados irmãos, quando as pessoas nos ofendem, quando as pessoas nos maltratam, quando as pessoas nos caluniam, nós temos o dever cristão
de perdoar. É isso, amados irmãos, o que significa dar a outra face. Dar a outra face, amados irmãos, não quer dizer que nós temos que ser um saco de pancada, ou que cristão tem que ser boelho a vida toda, que se alguém lhe bater, tem que dar a outra face. Dar a outra face significa perdoar. Perdoar, amados irmãos. Perdoar a agressão. Perdoar o agressor. A outra face, amados irmãos, ela se dá quando somos agredidos e nós entregamos a Deus o agressor e entregamos a Deus a agressão. E não ficamos remoendo o coração com ódio. E não ficamos aí remoendo o coração, enchendo com o espírito de inveja ou com o espírito de vingança por conta própria. Não é isso. Não é isso. Dar a outra face é perdoar. E quando damos a outra face, amados irmãos, nós também nos libertamos desse espírito de vingança por conta própria. Nos libertamos desse espírito de vingança por conta própria. E quando a vingança por conta própria, amados irmãos, a Bíblia, ela nos ensina em Romanos, no capítulo 12, o verso 19, que a vingança é minha. A vingança é de Deus. Nós temos que entregar a Deus a agressão, nós temos que entregar a Deus o agressor. Temos que entregar a Deus a calúnia e temos que entregar a Deus o caluniador. E não remoer o coração com ódio ou alimentando o espírito de vingança por conta própria. A vingança é de Deus. A vingança é de Deus. E quando nós perdoamos, nós nos libertamos de qualquer coisa que possa alimentar esse espírito de vingança. Em outras palavras, amados irmãos, dizer que podemos nos zangar, mas a vingança é de Deus. Podemos nos zangar, mas não nos vingar. A vingança é minha, disse Deus. A vingança é minha. Quando o nosso coração, amados irmãos, alimenta esse espírito de vingança, nós perdemos duas coisas, amados irmãos. Nós perdemos a paz no nosso coração e perdemos a comunhão com Deus. Agora eu pergunto, você que é crente, vale a pena se vingar e perder a paz, e perder o relacionamento, perder a comunhão com Deus? Vale a pena? Vale a pena, meus irmãos? Então, perdoe o seu inimigo. Perdoar o seu inimigo. Aleluia. Deus seja louvado. Amados irmãos, dar a outra face também significa enfrentar com coragem as batalhas espirituais. Dar a outra face também significa enfrentar com coragem as batalhas espirituais. Pois todos os dias, amados irmãos, somos chamados para dar a outra face. Todos os dias somos chamados para dar a outra face. E todos os dias somos testados em nossa capacidade cristã de perdoar. De perdoar, amados irmãos. Bom, a outra face, amados irmãos, que Jesus deu aos seus
açoitadores. A outra face que Jesus deu àqueles que o exporam ao vitupério é a seguinte, amados irmãos. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amados irmãos, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, verso 34. Foi o perdão, amados irmãos, foi o perdão, amados irmãos, que Jesus deu. A outra face foi o perdão que Jesus deu. A outra face que Jesus deu, amados irmãos, aos seus açoitadores foi o perdão. A outra face que Jesus deu àqueles que o maltratavam foi o perdão. E isso, amados irmãos, vale para toda a vida. Vale para toda a vida. Amados irmãos, eu vou terminar dizendo que o Espírito de Deus é quem nos capacita para amar o seu inimigo. O Espírito de Deus é que nos capacita para interceder pelo inimigo. O Espírito de Deus é que nos capacita para perdoar o seu inimigo. Para perdoar o seu inimigo. Essa lista ainda não tem ponto final. E mais sobre essa lista de princípios iremos saber na nossa próxima parte desta jornada meditando no Evangelho. Mas, irmãos, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. E se Deus quiser, numa próxima oportunidade estaremos de volta para mais um momento devocional. Estaremos de volta para a quarta parte dessa nossa jornada meditando no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o verso 27 ao verso 36. E se Deus quiser, estaremos de volta, amados irmãos, para mais uma vez aprendermos do mais simples ao mais complexo a palavra de Deus. Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Fiquem com a graça e a paz do nosso Deus, que excede todo entendimento. Até a próxima semana. Amém.